Não é porque tem falhas na análise que ela está errada necessariamente. A conclusão, um exemplo que tem é a questão do cigarro. Você estava, por exemplo, fumando um cigarro, né? Tem estudos, vários estudos, que indicam que o cigarro tem uma alta probabilidade de desenvolver algumas doenças. O Fischer, o Ronald Fischer, que foi um dos maiores estatísticos de todos os tempos, ele fumava cachimbo, gostava muito de fumar cachimbo. Ele refutou todos os artigos que foram publicados até a morte dele. Ele refutou todos os artigos, sem exceção, os artigos mais importantes que falavam que o cigarro causava câncer ou que aumentava a probabilidade de qualquer doença. Só que aí que tá. Ele refutou porque ele é um estatístico excepcional. Não quer dizer que ele tinha razão, né? Sim. De que, assim... Mas mostra, quer dizer, os artigos têm falhas, tem várias falhas. Eu acho que o que tem corroborado é que aumenta um pouco a probabilidade de câncer de mama e câncer de pulmão. Né? Câncer de pulmão, principalmente, aumenta um pouco a probabilidade em comparação, depende da quantidade, depende do tipo de tabagismo. Por exemplo, o cigarro e o cachimbo já não são a mesma coisa, tem uma diferença gigantesca entre o cigarro e o cachimbo, ou o charuto, né? Depende do... E o Fischer mostrou que os estudos que ele estava mostrando, que supostamente causava certos efeitos, os estudos tinham erros. Todos os estudos que o Fischer analisou tinham erros. Mostrou um por um, ele ia refutando e publicava um artigo, falava que fazia mal, ele pegava o cachimbo dele, ia lá e mostrava, tá errado aqui, aqui, aqui. Né? E publicava o artigo refutando. O então, Olavo divulgou muitos desses artigos aí. O Fischer era... Não, e é incrível que você nem acha esses artigos. Tenta procurar na internet. Não, assim, eu estou dizendo, se você procurar assim, os benefícios do cigarro, digita aí, benefícios do cigarro. Não vai achar. Eu não sou a favor do cigarro, não. Eu também não. Eu também. O que eu gostaria era ter esse vício, né? Mas o que eu já ouvi falar é que o cigarro pode melhorar foco e concentração. Você já ouviu falar sobre isso? Eu acho. O Fischer ele contestava estudos que mostravam que piorava, né? Que piorava, mas assim que melhora. Já ouvi falar que maconha reduz a probabilidade de desenvolver câncer. O THC, na verdade, não a maconha como um todo, mas o THC especificamente reduz a probabilidade de desenvolver alguns tipos de câncer. Mas é que tá, por exemplo, o vinho, você tem flavonoides no vinho. Os flavonoides, eles têm efeito antioxidante. Só que você não precisa do álcool, você precisa só dos flavonoides. Então você tira os flavonoides, que é a parte positiva, descarta o álcool, que é a parte negativa, e toma os flavonoides. Né? Então, se você tem o THC, que tem um certo efeito, você não precisa dos efeitos negativos, você bota o THC e usa clinicamente, administrado de maneira controlada e tal. Então, mas o ponto que eu estava comentando naquele caso, que não é o fato de ter erros nos artigos, que a tese que os artigos defendem está errada. Ele pode ter algumas falhas, né? No caso de teoria da relatividade, todas as teorias científicas estão erradas praticamente. Se você analisar em última instância, todas elas não representam exatamente a natureza, elas têm falhas. Só que elas são representações úteis, né? Elas são úteis para muitas finalidades. Então você pode conceitualmente ter detalhes que não são corretos, mas elas, por exemplo, os aviões voam, os prédios não caem, né? Desde que serão construídos seguindo certos protocolos, as pontes não caem, a internet que a gente está usando aqui está funcionando, estamos transmitindo imagens à distância. Então, a ciência funciona. Mas isso não quer dizer que a teoria por trás dessa ciência seja correta. Né? A teoria pode estar errada, assim como o modelo de Ptolomeu, ele estava errado, mas ele fazia as previsões e acertava as posições dos planetas tão bem quanto uma teoria que fosse mais próxima de ser uma representação correta, né, da natureza. Então, no caso do caso do cigarro especificamente, o fato dos artigos conterem erros não quer dizer que a tese que eles estão defendendo esteja errada. Provavelmente não são tão corretas, porque senão não teria aqueles erros. Mas pode ser que tenha um pouco, né? Só que eles exageram muito nisso. Eles falam, o cigarro causa câncer, descobriu que o leite causa tal problema, descobriu que a carne vermelha causa... Não é que causa, mas você aumenta... Eles pegam assim, 1.000 pessoas que comem carne e 1.000 pessoas que não comem carne. Aquelas 1.000 que comem carne, você observa que depois de 10 anos você tem 2% a mais de câncer do que no outro grupo. Só que, tipo assim, você tem 42%, você tem 40%. Né? Então, não é uma evidência substancial, não é uma coisa que você... causa... Não, você aumenta um pouco a probabilidade. Você tem fatores genéticos. É aquele caso que a gente estava comentando no começo, do jogador de basquete. Né? Então, o jogador de basquete, para ele jogar bem basquete, ele precisa de altura, ele precisa de coordenação motora, precisa de velocidade, precisa de treinamento, um conjunto de fatores. Para o cara desenvolver o câncer ou qualquer doença, ele vai precisar também de um conjunto de fatores. Né? Então, o cigarro ele pode ser um dos fatores que vai aumentar um pouco a probabilidade. Mas não é que o cara vai fumar, ele vai ter câncer.
o Fischer ele mostrava muitos pontos, em parte isso e outros pontos também, né? Então, mas a questão é que o fato de um modelo ter algumas falhas não quer dizer que ele seja totalmente, ou que a tese em si esteja errada, né? Ela pode ter várias pequenas falhas, mas a tese central pode estar razoavelmente plausível, pelo menos. O Schopenhauer falava, né, que tem muitas maneiras de você ganhar um debate sem precisar ter razão, né? Pois é. Inclusive, ele escreveu um livro, né? Como ganhar um debate estando errado, né? Tem um livro dele, né, sobre isso. Tem as duas edições aqui, que saiu uma edição nova agora pela Vide, como vencer o debate sem ter razão. E é até com notas do Olavo esse que eu tenho aí. Nota do Olavo. Agora, 2h40 e eu ainda quero entrar em 2 assuntos, os 2 últimos. Fica à vontade. O primeiro é um dos seus projetos que eu achei muito interessante e talvez de maior utilidade para todo mundo que está aí. Você fez um estudo sobre problemas no IMC, né, o índice de massa corporal, naquela fórmula. Gostaria que você explicasse isso para nós, porque hoje acho que virou quase um senso comum de todo mundo fazer aquela continha para saber se está dentro do peso, se não está, né? Mas se você tiver certo nisso, e eu acho que está, todo mundo deveria rever essas coisas que estão pensando, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Pois não. Então... Você tem um livro, inclusive, sobre isso, eu vou até pôr o link aqui, ó. Pode ir falando, eu vou pôr o link do livro aqui. Então, o estudo ele foi motivado, na verdade, porque quando foi questionado uma vez com relação a uma situação que seria aplicável ao MC, né, e eu percebi que não era possível, não era apropriado, né, usar a fórmula do MC tradicional, porque ela assume implicitamente que o corpo humano é uma estrutura com 2 dimensões. Né? Quando você divide pela altura ao quadrado, você está assumindo implicitamente que o corpo humano é uma estrutura com 2 dimensões. Uma estrutura com